Graça e paz, queridos. Mais uma vez nós estamos aqui para meditarmos acerca da palavra do Senhor e eu agradeço muito a Ele por mais uma vez Ele me permitir essa graça, por Ele me permitir esse privilégio e honra para trocarmos uma meditação acerca da sua palavra. Mesmo que nós estejamos, amados irmãos, separados fisicamente por conta ainda desses nossos dias, eu tenho certeza absoluta que estamos unidos pelo Espírito Santo do Senhor e Ele faz com que essa distância desapareça. A palavra de Deus para nós hoje, amados irmãos, nos fará meditar bastante nesses dias que estamos vivendo. Não necessariamente por conta desta situação de isolamento que estamos vivendo, mas um contexto como um todo. Nós sabemos que temos vivido dias extremamente intensos, temos vivido dias extremamente difíceis, e muitas incertezas e muitos medos nos têm cercado constantemente, e isso nos tem roubado a paz. Andamos, amados irmãos, vivemos num mundo onde nós somos expostos ao perigo constantemente. Somos assolados de todos os lados por situações das mais diversas possíveis. E nós sabemos que a forma como o mundo está andando, a forma como o mundo está indo, nós somos expostos a esse perigo, e a maldade e a degradação do ser humano tem evoluído o mundo, tem se desenvolvido bastante. A nossa sociedade, amados, hoje em dia tem experimentado uma inversão de valores como há muito não se viu. Há uma verdadeira distorção do que é certo, do que é errado, baseado simplesmente apenas no gosto, no julgamento, no desejo das pessoas. E aí, o comportamento de muitos tem seguido padrões que se afastam bastante dos padrões que são exigidos por Deus. Seguindo pelo caminho do hedonismo, o ser humano busca a satisfação do seu prazer, busca a satisfação dos seus desejos a qualquer custo. Vidas, costumes, valores, honra, já não importa tanto assim. Nós, amados, encontramos pessoas que perderam ou nunca se preocuparam com o estilo de vida que fosse baseado naquilo que a palavra de Deus determina, naquilo que a palavra de Deus estabelece. Ao agir dessa maneira, a consequência primeira que será gerada, a consequência primeira que será a base para todo esse comportamento distorcido que vivemos na sociedade é o afastamento de Deus. Estar afastado de Deus deixa os indivíduos à mercê do ataque feroz do inimigo. E como presas fáceis, se tornam escravos de comportamentos que têm desagradado ao Senhor. Sabe, queridos, e aí, de maneira doentia, tem corrompido a sociedade e levado muitos a caminhos de morte. E esses muitos que se deixam dominar tornam-se escravos e suas vidas perdem o brilho e o propósito para o qual eles foram criados. Vemos então, de uma certa maneira, e a gente pode até dizer de uma maneira geral, como é que tem se comportado a sociedade em meio a tudo isso. Pecados morais, corrupção, maldade, violência, insensibilidade, infidelidade, desconfiança, engano, roubos, mentiras, egoísmo, soberba. Mas, irmãos, se nós formos fazer uma lista aqui, ela não seria exaustiva de tanta coisa que é criada pelo ser humano, tanta coisa que é criada pelo comportamento pecaminoso que anda existente hoje, nos dias de hoje, na nossa sociedade, sabe? E nós ficamos exatamente à mercê, sobre a influência e sobre o ataque de diversas frentes desses tipos de comportamento. Sabe, meus irmãos, muitos que foram levantados, muitos que estão aí com os poderes, estão à frente para serem os nossos guias, para serem os nossos protetores, muitos têm falhado nas suas missões, sejam elas política, econômica, social ou mesmo religiosa. E aí o mundo fica à mercê da sorte. Sabe, cada um querendo fazer aquilo que acha que é certo, longe do padrão, não tem condições de guiar outras pessoas. E o que a gente vem à mente, vem ao nosso coração, nada mais é do que aquela frase que Jesus disse lá atrás, quando ele pregava e exortava os fariseus: são chamados de cegos, guias de cegos.
E aí nós ficamos à mercê de toda a situação, nós ficamos simplesmente assim, vulneráveis a muitas e muitas oscilações, e ficamos nos perguntando, qual é o certo então? Qual é o comportamento que é requerido de nós em que a gente precise pôr em prática? Quais são as coisas que precisam aflorar em mim para ser diferente e fazer a diferença? Quais são as coisas que se esperam de mim? Qual é o comportamento que é esperado? E é sobre isso que eu gostaria de conversar com os amados irmãos neste dia. O tema para a nossa mensagem, o tema para a mensagem de hoje é atitudes que agradam a Deus. E eu gostaria de utilizar essa meditação, eu gostaria de falar sobre esse tema, eu gostaria de discorrer sobre esse assunto, utilizando o texto que está lá no profeta Miqueias, no capítulo 6, diz assim a sua palavra. Miqueias, capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo 8. Ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa de servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que ele respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheça os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te ordenou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Vamos orar, amados. Pai querido, Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esse privilégio nesse momento de estarmos aqui, recebendo de ti, recebendo a tua palavra, recebendo a porção para esse nosso dia, acerca das coisas que são tuas, acerca das coisas que são destinadas para nós, para haver fortalecimento, para haver restauração, para haver conserto. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que tu tens se inclinado em nosso favor e com tua mão poderosa tem feito maravilhas em nosso meio. Quero pedir agora nesse momento que o teu Espírito Santo esteja sobre a minha vida, que o teu Espírito Santo esteja conduzindo as minhas palavras, aquilo que sai da minha boca, o meditar do meu coração, que sejam coisas agradáveis a ti, sejam coisas dirigidas por ti, e que, como eu costumo te falar, Senhor Deus, que se cale o homem, mas fale a voz do teu Espírito através de mim, para essas vidas que estão me ouvindo, para essas pessoas que tu separaste para receber a mensagem direto do teu trono. Em nome de Jesus, Senhor, nos abençoa. Em nome de Jesus, Senhor, nos dá a tua porção e que teu Espírito Santo se faça presente em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nesses últimos dias eu andei meditando no livro do profeta Miqueias. E eu confesso que eu fiquei extremamente impactado, eu fiquei extremamente, movido por tudo aquilo que eu li ali, que estava escrito, tamanha a atualidade das coisas que estavam escritas, das coisas que estavam postas. Eu já tinha lido esse livro e trechos outras vezes, mas quando você de fato medita, quando você de fato se propõe a estudar, a descobrir as nuances envolvidas em tudo aquilo que estava ali, você começa a receber de Deus as coisas e começa a verificar o ensino maravilhoso, a preocupação de Deus ali exalando naquelas palavras. E eu vou voltar a dizer, amados irmãos, confesso, fiquei extremamente impactado com o que eu li. Suas palavras,
As palavras de Miqueias, as palavras que eram ali lançadas ao povo naquela época, fizeram um verdadeiro raio-x da situação em que a sociedade estava imersa. Fez um verdadeiro raio-x da sua época. E tamanho, se você também fizer uso dessa mesma meditação e dessa leitura no livro, tamanho você vai compreender como cai feito uma luva naquilo que estamos vivendo nos nossos dias. Como cai como uma luva na nossa sociedade hoje. Sabe? Miqueias era um homem simples, era um homem do campo, não tinha nada de pompa, não tinha nada de luxo, a própria palavra diz isso. Ele era de uma cidade lá, cerca de 40 quilômetros a sudoeste de Judá, uma cidade chamada Moresete. Era um profeta que ele trabalhou, ele exerceu seu ministério por volta do século 8 a.C. e viveu ali na época de Jotão, Acais e Ezequias, dos reis de Judá, mas também de Pecaías, Peca e Oséias, reis de Israel. Diz a sua palavra, e quando você verifica os contextos e as datas, foi contemporâneo de Isaías, foi contemporâneo de Oséias, foi contemporâneo de Amós. E quando nós cruzamos esses três profetas, as palavras desses três profetas, o que a gente vê é uma verdadeira sintonia, o que a gente vê é uma verdadeira congruência de tudo aquilo que estava sendo colocado. Deus levantando pessoas, Deus levantando diversas frentes de atuação para chegar ao seu povo. Era um homem simples, mas era um homem extremamente corajoso. Era um homem simples, mas era um homem que não andava por si só. Diz a palavra que lá no capítulo 3:8 ele fala exatamente assim. Miqueias 3:8. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Miqueias foi um homem extremamente simples, mas também extremamente corajoso. E ele, com a sua coragem e com a inspiração do Espírito Santo, ele denunciou os líderes, denunciou os profetas e denunciou os sacerdotes da sua época. Apesar de Miqueias exercer suas atividades basicamente em Judá, ali no Reino do Sul, as suas profecias também foram direcionadas para o Reino do Norte, para Israel. E em suas palavras, ele denunciava a exploração dos pobres, ele denunciava a desonestidade que reinava nos negócios, bem como o comportamento hipócrita dos religiosos, dos sacerdotes da sua época. Era um período, diz a palavra, é um período em que a gente percebe no estudo, cheio de um declínio no Reino do Norte. Era um período de grandes tensões no Reino do Sul. Os poderosos e influentes, os poderosos, os guias, os líderes, lançavam mão de expedientes ilícitos, lançavam mão de expedientes escusos e prejudicavam os mais pobres. Forçavam a sua saída do campo para irem para a cidade e tomavam suas terras, se apropriavam de suas terras. E essas famílias que saíam do campo e iam para a cidade, elas eram exatamente levadas a essas zonas urbanas, mas chegavam lá, elas ficavam desassistidas, chegavam lá empobrecidas e sem recursos, ficavam à mercê dos mais ricos. Li, eu acho, em algum lugar, que ali foi um momento em que houve um crescimento do empobrecimento. As pessoas eram retiradas de suas terras, retiradas da zona rural, lançada para a cidade, mas quando era lançada para a cidade, não tinham recursos, empobrecidos e ficavam à mercê de homens escusos. Hernando Dias Lopes escreveu no seu comentário sobre Miqueias: os príncipes abusaram de seu poder, os nobres roubavam os pobres, os juízes aceitavam suborno, os profetas adularam os ricos e os sacerdotes ensinavam por soldo. Meu querido irmão, quando a gente lê isso que está posto, a similaridade das coisas que atuam nos nossos dias, de uns tempos para cá, é algo impressionante. Havia, tal qual naquela época, como também há na época de hoje, um verdadeiro declínio político, um declínio econômico e um declínio moral. Repare bem como anda a nossa situação, não só no nosso país, mas como o mundo, nós do mundo como um todo.
segundo Miqueias, tinha um preço. 3:11 diz assim: os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. Sabe, a corrupção acobertada pelos poderosos fez as cidades afundarem em pecados. Idolatria, prostituição, gula, cobiça, falsos profetas, violência, injustiça, roubos. E aí, amados irmãos, nós sabemos que o pecado traz consequências que são extremamente desastrosas. Como eu disse, havia um grande declínio social, moral e religioso. E apesar daquele povo, daquelas pessoas se dizerem religiosas, a vida delas era separada completamente da fé, o que levava exatamente uma vida sem ética. Eram comportamentos distoantes, distorcidos, separados daquilo que eles falavam, daquilo que eles ouviam, daquilo que eles deveriam ter sido ensinados e foram ensinados. E aí você via uma separação exatamente entre fé e prática, vida e ética. Mas, apesar de todas as suas palavras de condenação, como vemos nos capítulos 1, 2 e 3 de Miqueias, Miqueias também anunciou o também chamado ao arrependimento. Miqueias chamou a um repensar de atitudes, a um repensar de comportamentos, porque o juízo de Deus estava bem próximo. O juízo de Deus estava chegando e ele profetizava isso. Ainda conforme Hernando Dias Lopes, está escrito lá no seu comentário: Deus mesmo entregaria seu povo nas mãos de seus inimigos. Porque o povo não quis ouvir a voz da graça, receberia o látego do juízo. E aí a gente percebe que Deus estava anunciando através do profeta Miqueias que um período de juízo estava para chegar. No entanto, apesar do juízo vindouro, apesar desta verdade que Deus estava comunicando através do profeta para o seu povo, Miqueias também falou acerca da misericórdia de Deus. Está lá os capítulos 6 e 7, você pode conferir. Deus é Deus de justiça, mas também é Deus de amor. Amor e justiça andam juntos, não há como separá-los. E devido à desobediência, viria o juízo de Deus. Com o juízo de Deus, como faz parte da pedagogia do Senhor, viria a disciplina. E o povo que estava em pecado, o povo desobediente, o povo que havia se separado, o povo sem ética, o povo que estava distante da palavra de Deus, padeceria sofrimentos. Mas, e essa é a parte linda daquilo que Deus usa como pedagogia para o seu povo, no seu tempo, a misericórdia de Deus viria e um tempo de restauração renovaria a esperança do povo. Sabe, querido, é algo extremamente rico quando nós vemos a palavra do Senhor. E essa palavra do Senhor diz que Miqueias viu, conforme está registrado em 5:2, quando ele, pela fé, vislumbrou a gloriosa chegada do reino de Cristo. Escuta bem. 5:2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os tempos da eternidade. Sabe, quando a gente começa a entrar no contexto histórico, quando a gente começa a entrar no contexto político, social, econômico da palavra de Deus, a gente verifica muito mais a riqueza das palavras que estão ali descritas. Havia um propósito colocado naquele momento, havia um propósito direcionado de em primeira mão para aquele povo, mas como a palavra de Deus ela é viva, como a palavra de Deus é eficaz e a palavra de Deus é eterna, ela ultrapassa, ela rasga os tempos vindouros e ela continua ainda sendo uma verdade, algo vivo para nós nos dias de hoje. Teríamos muito o que falar acerca das coisas, do contexto, as coisas que estavam acontecendo na época do ministério do profeta Miqueias, mas eu creio que nós já podemos ter uma clara noção de que muito do que estava acontecendo naqueles dias, em boa dose, nós vimos acontecer exatamente nos dias de hoje.
muito do que estava acontecendo naqueles anos ali em que foi profetizado, todas essas palavras do profeta Miqueias, se ele se levantasse hoje aqui, estaria também muito atual. Engraçado, esses dias conversando com alguém sobre o livro Miqueias, essa pessoa me disse, parece que Miqueias estava andando aqui na vizinhança. E é verdade. Tal era o fato dele conhecer nas minúcias os detalhes do que está acontecendo exatamente nos dias de hoje. Se você tirar aquele povo daquela época, pegar o nosso povo de hoje e colocar lá, o cenário parece que é o mesmo. Com um ou outro ajuste a gente consegue ver as coisas. Segundo um comentário bíblico popular, fazendo um resumo no capítulo 6, ele diz assim: os montes são convocados como juízes, enquanto o Senhor, o promotor público, apresenta a sua controvérsia contra Israel, o réu. Deus relata como usou de bondade para com o seu povo, trazendo à lembrança os seus feitos. E o que é que o Deus excelso desejava em troca? Com certeza, não eram sacrifícios extravagantes de animais, muito menos sacrifícios humanos. E aí aqui nós entramos na maravilhosa porção onde nós recebemos diretamente de Deus as suas palavras, onde Ele nos mostra as atitudes que agradam a Ele. Miqueias, nesse momento, deixa registrado que a verdadeira religião, amados, requerida por Deus, nada mais é do que ter com Ele uma íntima comunhão, um íntimo relacionamento. É maravilhoso a gente perceber aqui, em frases simples, como é que o próprio Deus, de maneira simples, vem nos mostrar aquilo que para Ele considera que é bom. Ao mesmo tempo que não tem mistério, mas ao mesmo tempo que é simples, nós percebemos nos dias de hoje, como também foram nos dias do passado, que tem sido muito difícil para o homem seguir. A palavra bom, como adjetivo, significa, conforme está lá no dicionário, agradável, frutífero, fino, aquilo que é conveniente, aquilo que é moralmente correto. Sabe? E tem uma coisa que me chamou bastante a atenção, quando a palavra diz lá, o Senhor resume e diz aí o que é bom. E aí me veio ao coração a seguinte questão: muitas vezes nós fazemos de tudo para chamar a atenção de Deus. Muitas vezes fazemos invencionismos, malabarismos, chororô, um monte de coisas para que a gente chame a atenção de Deus, gritar, espernear, chorar, intensificar nossas lamúrias, tudo para chamar a atenção de Deus. Mas Deus nos chama a fazer aquilo que é bom. E aí uma pergunta começa a ecoar, e ela ecoou no meu coração: o que é bom então? E é exatamente sobre essas coisas que eu quero meditar nesse momento. Primeiro lugar, o que é bom? Praticar a justiça. Amados irmãos, numa sociedade de intensas irregularidades morais e comportamentais, tal atitude é vista como sendo muitas vezes uma coisa do outro mundo. Vocês já receberam, vocês já viram isso, já perceberam isso, quando um repórter, muitas vezes aí no jornal que a gente assiste, fulano achou uma bolsa de dinheiro e ele era uma pessoa pobre, era uma pessoa que sabe que tinha necessidade, mas ainda assim ele procurou saber quem era o proprietário, estava lá, ele descobriu que era o proprietário e levou o dinheiro. Que coisa maravilhosa! E aí começa a fazer notícia de jornal, notícia televisiva, e aí vai entrevistar e tudo, quando nós verificamos que isso faz parte de algo que era para ser intrínseco, natural, espontâneo, era algo para ser seguido. Quando a palavra usa lá o verbo hebraico praticar, ele comunica uma noção, amado irmão, de levar a cabo uma atividade com um propósito distinto, diz o dicionário. Levar a cabo uma atividade com uma obrigação moral, ou seja, cumprir, de fato fazer aquilo. Isaías 30:18 diz assim: por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam.
Aí quando você começa a adentrar na palavra, no texto, a palavra hebraica, justiça, que é mishpah, significa que exatamente é um dos atributos de Deus. É a retidão arraigada no caráter de Deus. O que Deus está falando ali acerca de justiça é algo que é de parte dele próprio, é a sua essência. Salmo 37:30 diz: a boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala aquilo que é justo. Amados irmãos, praticar a justiça é ser honesto e justo, mas o contexto do que está essa frase, praticar a justiça, não é praticar de modo pontual, não é somente praticar, mas é um estilo de vida, é algo que faz parte da sua própria essência, é algo que faz parte, que não se rompe, não sai, não tem como separar, é ser justo, é ser honesto, e pelo fato de ser, você pratica aquilo que você é. E aí no mundo onde os valores morais estão deturpados, no mundo onde os valores morais estão completamente fora do eixo, essa virtude parece que se tornado joia rara de valor. E aí, como eu disse, justiça é um atributo de Deus e que o faz agir nada mais do que a exigência da perfeição da que Ele é própria. Deus é justo, Deus é santo, Deus é o que Ele é, e Ele exige que seja assim. Salmo 119, 142. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a tua própria verdade, é a própria verdade. Praticar a justiça é uma qualidade que direciona, amados irmãos, as pessoas a agirem de acordo com os mandamentos de Deus. É fazer aquilo que é direito, é fazer o que é certo. E aí algo me chamou muito a atenção quando você começa a comparar alguns profetas e alguns textos reinantes da época. Assim como muitos do povo daquela época de Miqueias pensavam que gostavam de agradar a Deus com suas atitudes e querer dele o seu reconhecimento, nós vemos isso hoje acontecer também. O povo daquela época se dizia religioso. O povo daquela época se dizia povo adorador a Deus. E sem cerimônia alguma eles se dirigiam à casa de Deus para lhe oferecer sacrifícios. Mas as coisas não iam tão bem assim. O meu Deus daqueles dias, amados irmãos, sendo o mesmo de hoje, não mudou naquilo que Ele exige de cada um de nós. O que Ele exigia lá naquele contexto, naquela situação, em essência é a mesma coisa que o Deus exige de nós hoje, na nossa vida, na nossa prática, porque a essência é a mesma. Miqueias, nesse texto que nós lemos, lá no capítulo 6, ele retoma o conceito de justiça, que está lá constante também no profeta Amós. Escutem só que palavra pesada da parte do Senhor. Amós capítulo 5, 21 a 24. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não aguento as suas assembleias solenes. Não aceitarei as ofertas queimadas e as ofertas de gratidão. Nem sequer vou olhar para as ofertas de paz. Acabem com esse barulho das suas canções, elas são um barulho que incomoda os meus ouvidos. Não ouvirei as músicas das suas liras, por mais belas que sejam. O que eu quero ver é a justiça correndo por um rio. Quero ver uma correnteza de justiça e retidão que não pare de correr. Por ser parte de sua essência, esse tema é extremamente levado a sério pelo Senhor. Ele não abre mão. Mas escutem bem, amados. Quão maravilhosos são os resultados quando nós buscamos a justiça. Provérbios 10, versículo 6. As bênçãos coroam a cabeça do justo, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Versículo 7. A memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. 11. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Ainda Provérbios 10, 20. A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. Por fim, 25. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Amados irmãos,
Deus é muito sério quando trata de suas coisas. Deus, em momento algum, ele abre mão do caráter da sua justiça e nem do que ele exige de cada um de nós. Por isso nós continuamos perguntando: tá, Senhor, tudo bem praticar justiça, mas o que é bom então? Segunda característica: amar a misericórdia. Sabe, se justiça faz parte da essência de Deus, misericórdia e compaixão também exalam do ser de Deus. Querido, eu gosto muito quando eu ouço aquele conceito das palavras e a distinção entre graça e misericórdia. Você já deve ter ouvido isso. Graça é aquilo que recebemos sem merecimento. E misericórdia é o que recebemos, é o que nós merecemos, mas não recebemos por conta da compaixão de Deus. E por nós sermos alvos dessa atitude de Deus, é que Ele também exige que nós assim o sejamos também. A palavra hebraica, hesed, traduzida aqui como misericórdia, significa bondade, benignidade, fidelidade, generosidade. E isso, amados irmãos, vai muito mais além do que da justiça. Isso vai muito além de fazer aquilo que é direito. Isso aqui há um ato de liberdade para exercer. Há um contexto de você exercer, mas porque você tem a liberdade para fazê-lo. Conforme Hernando Dias Lopes, a misericórdia dá mais do que a justiça requer. A justiça concede o que o direito requer. A misericórdia concede o que o amor exige. Sabe, aí é algo inexplicável que surge no coração daquele que teme a Deus. É algo inexplicável, é um impulso interior que leva alguém a agir por amor em relação ao outro. E aí, o que é mais lindo nisso tudo? Não há o ingrediente merecimento. Vai além daquilo que a justiça requer. Ser justo é dar aquilo que é devido. Ser misericordioso indica bondade, compaixão e amor. E aí, a gente quando analisa no texto de Miqueias e a gente começa a ver o Espírito Santo falando ao nosso coração, tem algo ali que é tremendo. Tem uma palavrinha ali que faz uma diferença muito grande. Deus não diz apenas para praticar misericórdia. Deus diz para amar fazer isso. Atitudes, amados irmãos, mesmo que positivas, para com o próximo, sem amor, redundam em legalismo. Por isso que se costuma dizer, você já deve ter ouvido isso, amar é uma decisão. Ser misericordioso também é uma decisão. Ser misericordioso para amar e perdoar o outro. Ter coração compassivo que se preocupa e sofre com as dores dos outros. Amar, ser misericordioso, é de verdade se importar e agir em prol dos humildes, em prol dos necessitados, em prol dos pobres e injustiçados. É não ignorar as feridas alheias, mas fazer tudo quanto for possível para sará-las. O Salmo 89,14 nos diz: justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade vão adiante de ti. Sabe, querido, Deus não se afasta das suas próprias verdades e essência. Por isso Jesus afirma lá em Lucas 6,36: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. E essa atitude redundará em uma bênção. Mateus 5,7: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Meus queridos irmãos, algo assim também me chamou bastante a atenção quando estava meditando nesse texto de Miqueias. Ao escutarem estas duas primeiras instruções, praticar a justiça, amar a misericórdia, muitos poderiam até alegar, dizer que são pessoas boas, pessoas justas, pessoas que ajudam, pessoas que praticam boas ações, são pessoas que não desejam mal, são pessoas que não mataram, são pessoas que dão esmolas, são pessoas que denunciam injustiças. Claro,
Isso está maravilhoso. Mas só que muito aí há de características de pessoas que estão embasando seus conceitos em autojustiça. Lembra bem, querido, lembra da parábola do publicano e do fariseu relatada lá por Jesus no capítulo, se não me engano, é 18 de Lucas? Diz a sua palavra, o seu contexto, que estava lá o publicano de pé, lá atrás, no templo, lá atrás, no local de oração, e ele simplesmente adentrava ali e ficava numa posição de extrema humildade e busca da parte do Senhor. Lá à frente, à vista de todos, de maneira mais exagerada, havia o fariseu que dizia: olha, Senhor, eu pratico todos os teus mandamentos, eu dou o dízimo, eu dou esmolas, eu faço isso, eu faço aquilo, e começou ali a externar tudo aquilo que ele fazia diante de Deus para se achar como se achando merecedor das bênçãos de Deus, enquanto, olha, eu não sou como aquele lá atrás, o publicano, um pecador, e o pecador lá atrás dizia: Senhor, eu não sou digno da tua graça, Senhor, eu não sou digno da tua misericórdia, Senhor, eu não sou digno de que tu olhes para mim, mas tende misericórdia, e a palavra de Deus, o próprio Senhor diz lá: quem você acha que o Pai recebeu a oração? Sabe, queridos, há algo muito maior que vem fazer toda a diferença. Nós não podemos praticar justiça, nós não podemos amar a misericórdia, senão, em terceiro lugar, andarmos humildemente com Deus. E andar humildemente com Deus remete a uma ideia de reconhecimento da nossa capacidade, da nossa condição de pecador. E essa mesma condição de pecador nos leva a compreender que somos totalmente dependentes de Deus. Não se pode dizer que cumpre aquelas duas primeiras exigências, mas ignorar a observância a essa terceira. Andar humildemente com Deus nos leva a atitudes que são observadas bem de perto pelo Senhor. Temor, que não é ter medo, obediência, confiança, humildade, fidelidade, dependência, adoração. João 14,15 diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Sabe? E aí, essa exigência é muito maior do que essas outras duas. Mas ao observar a esta, as outras não estão excluídas, as outras não estão descartadas. Essas exigências relatadas em Miqueias, essas três posições, esses três mandamentos requeridos do Senhor, eles estão entrelaçados. Esses dois primeiros estão entrelaçados, independente do amor, de andar com Deus. Paulo, lá em Romanos, afirma que nós somos justificados diante de Deus pela fé e obediência em Cristo, e não pelo montante de obras que acumulamos na nossa caminhada. No entanto, Tiago, em sua epístola, nos mostra que não adianta dizer que tem fé, mas não tem um coração inclinado a ajudar os outros. As pessoas, nós temos que parar de querer fatiar a palavra de Deus e pegar ela de uma maneira como se fosse só uma porção e fazer dela uma doutrina e fazer dela assim estar entrelaçada com outros. A palavra do Senhor diz que são coisas que não podem ser desmembradas. Só podemos praticar justiça e amar a misericórdia se andarmos com Deus, se estivermos diante dele, se nós estivermos inclinados a ele. Não adianta você dizer que tem fé no Senhor, que ele é o teu Deus, que ele é o teu Senhor, se você não tem uma misericórdia no coração, se você não se inclina, se você não perdoa, se você não ama. E não adianta da mesma forma você dizer que ama o próximo e vai fazer um monte de ações por aí, mas também não reconhecer a Deus como seu Deus e anda nele. Sabe? A palavra de Deus, ela não se... Você não pinça para ficar fazendo teologias. E andar com Deus não é seguir religião. Andar com Deus não é seguir placa denominacional. Andar com Deus não é morar na igreja e muito menos nas salas dos ministérios. Andar com Deus é estar separado. Andar com Deus é manter com Ele um relacionamento íntimo e sincero. Andar com Deus é reconhecer as falhas, mas é também arrepender-se e confessar. Andar com Deus é, além de arrepender-se e confessar, é deixar, é procurar andar reto,
é fazer a sua vontade. Andar com Deus é honrá-lo com a sua própria vida. Josué 24:14, parte A, diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e fidelidade. Sabe, amados, quando eu terminei de ler Miqueias, falei até com algumas pessoas a respeito deste livro, da sua atualidade, das suas palavras duras, mas também das bênçãos que Deus, ainda assim, mesmo vendo o povo afastado como estava, a sua misericórdia e o seu amor que é derramado. Quando eu concluí a leitura, eu fiquei extasiado com tanta atualidade presente no livro do profeta Miqueias. Deus o usou poderosamente em seus dias. Muitos também têm sido hoje ainda levantados por Deus para proclamar as mesmas verdades. O Deus daqueles dias, como eu disse, é o mesmo dos dias de hoje. E a sua palavra afirma que ele não mudou. Justiça, amor, bondade, misericórdia são estatutos perpétuos do Senhor. Deus, desde a criação, estabeleceu um parâmetro de imitação: Ele mesmo. O mandamento triplo que vimos agora, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente do Senhor, esse mandamento triplo exala a sua própria essência: justo, misericordioso e santo. E eu gostaria de terminar com um dos textos mais belos do apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, de versículos de 12 a 17, que em algumas Bíblias coloca lá as virtudes que devem ser cultivadas. Escutem esse texto: visto que vocês foram escolhidos por Deus, que Ele lhes deu um novo tipo de vida, e por causa do seu profundo e santo amor, também vocês devem pôr em prática a compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão e a paciência. Sejam amáveis uns com os outros e prontos a perdoar. Jamais guardem rancor. Perdoem como o Senhor perdoou vocês. Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Que a paz de Cristo esteja sempre presente no coração e na vida de vocês, pois isso é a responsabilidade e o privilégio que vocês têm como membros do seu corpo. E sejam sempre agradecidos. Lembrem-se de que Cristo ensinou e que as suas palavras enriqueçam a vida de vocês e os tornem sábios. Aconselhem e ensinem essas palavras uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando a Deus com corações agradecidos. E tudo quanto fizerem ou disserem, seja como se fossem representantes do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, o Pai. Amado irmão, que nesse dia o Senhor poderosamente abençoe sua vida, e Ele fortaleça esse entendimento daquilo que Ele quer para cada um de nós, que não precisamos fazer invencionismos nem ideias mirabolantes para agradá-lo, que não precisamos inventar coisas para que venhamos arrancar a aprovação de Deus. Deus, de maneira simples, de maneira sem mistério, Ele comunica, como comunicou naqueles dias há muitos anos atrás. Ele comunica para mim e para você nos dias de hoje o que é que Ele considera bom e o que Ele requer, o que é que Ele exige de nós. Sejamos praticantes da justiça, amemos praticar misericórdia e sejamos aqueles que andam com humildade, em obediência e temor ao seu nome. Que Deus Todo-Poderoso abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que Deus, o Todo-Poderoso, venha com a sua mão forte, respondendo às suas necessidades. Em nome de Jesus, que Ele nos abençoe nesse dia. Amém.